irmãos? Graças a Deus por mais uma oportunidade a qual o Senhor Deus tem me concedido. Irmãos, a nossa lição é de número 9. Hoje a nossa lição é de número 9, Revista dos Adultos. E nosso título é A Evangelização das Crianças. O nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 18, versículo 14, diz assim: Assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus, que uns destes pequeninos se perca. Então Jesus, como nós vamos ver no decorrer da lição, ele se preocupa com todas as faixas etárias, ou seja, Jesus quer que todos venham se salvar e que ninguém venha se perder. Nós vamos ver também no decorrer da lição qual é o momento que as crianças chegam, ou se a gente pode dizer assim, a consciência acerca do pecado, acerca da sua vida para com Deus. Mas nós temos que entender que nosso ensinamento para com as crianças deve ser desde pequeno, para que lá na frente ela não venha se perder. Ensine, né, que é um caminho que deve andar, a criança no caminho que deve andar, para que lá na frente ele não se perca. Fala do jovem, mas nós podemos entender que pode colocar para todas as faixas etárias, para que lá na frente não venha se perder. E a verdade prática, a evangelização das crianças é urgente, porque delas depende o presente e o futuro do reino de Deus. Ou seja, nós achamos que às vezes a criança, né, é só para o futuro, mas tem muitas crianças que acabam ganhando outras crianças para Jesus também. E aqui, meus irmãos, nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus 18, do 2 ao 6, e Marcos 10, do 3 ao 16, diz assim: Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então nós percebemos até aqui que Jesus, ele se preocupa. A criança, irmãos, ela absorve muito mais as atitudes dos adultos, muito mais os afazeres dos adultos, do que propriamente as suas palavras. Então nós vemos que hoje, ou todos os tempos que a humanidade na Terra, a criança ela sempre vai visualizar, né, a conduta, o exemplo do adulto. Porque a criança, principalmente os pais, né, de repente ela vê o pai na igreja, uma bênção. É aquela velha história, né, irmãos? Como nós já ouvimos. Eu queria que meu pai, eu queria morar na igreja, porque eu queria que meu pai fosse em casa como ele é na igreja, né? O pai é bonzinho na igreja, amava na igreja, abraça todos os irmãos. Mas chega em casa, maltrata a esposa, maltrata os filhos, e a criança diz isso. É um testemunho que nós temos que não dá tempo de falar. Mas o que nós percebemos é que as crianças, elas veem muito isso, a conduta, claro, as palavras também são absorvidas. E todos nós, muitas vezes, a gente se baseia por condutas de um com os outros, muito mais ainda a criança. Então é importante a criança, quando é pequena, ela dizer: eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem minha mãe, eu quero, né, fazer aquilo que o meu pai faz. Ela se espelha no pai, ela se espelha na mãe, muito mais ainda no pai, ainda, né, na figura masculina. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que isso hoje está mudando, né? Às vezes vê crianças já pequenas, muitas vezes já com raiva, com ódio do pai, com ódio da mãe, e não consegue, né, muitas das vezes, lá na frente continuar com o evangelho. Isso eu quero dizer crianças que nascem já, né, vamos dizer assim, que se apresentada na igreja, os pais que já são crentes. Mas o que nós temos que entender é que Jesus está falando aqui: aquele que fizer escandalizar um dessas crianças, né, um desses pequeninos. Às vezes a gente entende pequenino também como novo convertido, mas aqui o autor da revista, aqui, o comentarista, está trazendo como crianças. Então nós percebemos aqui que aquele que faz escandalizar um desses pequeninos, as crianças, né, seria melhor que nem existisse. Seria melhor pendurar aqui no pescoço um mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar, ou seja, sumir da face da terra. Então tomemos cuidado com isso.
E Marcos 10:13, e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Jesus, né, as crianças queriam chegar perto de Jesus, e os discípulos, né, não queriam deixar. Então Jesus fala, dizendo: vinde a minhas criancinhas, que dos tais é o reino dos céus. Aqui também a gente pode aplicar acerca do adulto, que tem que ser humilde. Mas aqui hoje é a figura da criança. A criança, né, que é sincera, que é humilde, que é dependente do adulto. Ela chega diante de Jesus e Jesus fala que é delas o reino dos céus. Então nós percebemos aqui que Jesus não impede as crianças de já chegar até Ele, né, de adorá-lo, de conhecê-lo. Então nós também não devemos fazê-lo também assim, querer impedir as crianças, né, de estar perto de Jesus. Mas, pelo contrário, nós temos que incentivar as crianças acerca de quem é Jesus, incentivar as crianças acerca do que é a Bíblia, acerca do que é aquilo que Cristo nos deixou, incentivar as crianças, não deixá-las longe acerca do reino de Deus. Amém? E aqui na introdução, irmãos, vamos aqui para a introdução já. Ao ordenar a pregação do Evangelho a toda criatura, Jesus referia-se também às crianças. Ele jamais as deixaria de fora, pois a vontade do Pai é que nenhuma delas se perca, mas que todas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos, em nossa ação evangelística, empregar todos os nossos recursos para conduzir as criancinhas a Cristo. Quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a sua chance de escapar aos perigos físicos, morais e espirituais que as rodeiam. A evangelização dos pequeninos é mais do que prioritária, é urgentíssima. Irmãos, todos nós sabemos, irmãos, e é difícil dizer porque, na verdade, todos deveriam ter um padrão. Nós vemos que tem igrejas que muitas das vezes investem muito no ministério infantil, outras não investem mais ou menos e outras não investem, às vezes não investem nada. Mas interessante é que todos deveriam investir muito no ministério infantil, muito, né? Ter um amplo espaço, para uma estrutura para as crianças ficarem no horário do culto, para elas pudessem, não deve se chamar o culto das crianças de cultinho de crianças, isso não tem que existir. Culto é culto, e não tem que desvalorizar, desmerecer, menosprezar o culto das crianças, porque o culto é para as crianças, então tem que ter, né, uma temática para as crianças, e aí, de vez em quando as crianças têm que estar sim, né, no culto, para poder aprender como que os adultos se portam no culto, né, no caso no culto dos adultos. Mas ela tem que ter os seus cultos pessoas, professoras ou irmãs ou irmãos preparadas para que possam trazer, lecionar para as crianças. Porque parece que falar para a criança é fácil. Não é fácil, irmãos, é difícil. Você prender a atenção da criança, você tem que trazer uma didática muito boa, uma temática muito boa para a criança poder ficar presa àquilo que você está dizendo, àquilo que nós dizemos. Então aqui, nós percebemos aqui que é urgentíssima mesmo. E às vezes a criança, ela é jogada, parece, se a gente fosse colocar numa forma fácil de entender, no último banco da igreja. Não, irmãos. A criança tem importância. E deveria ser assim em todos os ministérios, como nós estamos dizendo. Alguns investem mais, algumas igrejas investem mais, outras investem menos e outras às vezes não investem nada. Joga a criança, não vou dizer jogar, mas menospreza às vezes o trabalho infantil. Não investe. Então é interessante a criança ser evangelizada, discipulada desde já de pequenininho, não importa a idade, mas tem que ter um incentivo dos pais e principalmente, né, meus irmãos, o incentivo da igreja, porque o pai pode incentivar, mas a criança, quando chegar na igreja, tem que ter uma estrutura para que ela possa adorar a Deus. E mais, irmãos, quando a criança gosta, ela traz o seu amiguinho também. Quantos nós já ouvimos testemunhos, né, de criança que ganha uma outra para Jesus e às vezes, né, através daquela criança a família toda ganha para Jesus. Então, aqui no tópico 1, a criança é pecadora e pode perder-se. Enquanto a criança não entrar pela porta da salvação, a sua condição diante de Deus em nada difere da posição de um pecador adulto. Irmãos, depende da idade. Depende muito da idade, né, da criança, claro.
Mas é interessante nós sabermos que em determinado momento a criança ela vai ter consciência ainda mais acerca dos seus atos. Mas nós podemos perceber que desde pequeno tem que se falar acerca de Jesus, tem que se falar acerca do que é certo, acerca do que é errado para a criança. Tem que discipular a criança como nós estamos falando, evangelizando as crianças. Não que se ela morrer com 7, 8 anos, né, se vier a falecer, de repente, sei lá, alguma coisa que possa acontecer, ela vai para o inferno. Não, irmãos, eu creio, na minha humilde opinião, que não vai. Mas mais para frente, dali quando ela tiver 13, 14, 15, 16 anos, desde criança ela tem que estar preparada já para poder enfrentar, né, outro mundo, uma adolescência, uma juventude, e que ela nesse momento, se vier morrer, claro, está sujeita ao inferno. Mas é por isso que tem que ensinar a criança ou jovem no caminho que deve andar. Tem que ser ensinado, tem que ser falado. Porque senão ela pode perder, né? A gente, como nós cremos na questão de perder a salvação, então ela pode perder a sua salvação. Então nós temos que entender, irmãos, que nós temos que investir. Acho que eu vou falar muito sobre isso. Investir nas crianças. A criança é nascida em pecado. Em consequência do pecado de Adão, todos os seres humanos vêm ao mundo na condição de pecadores. Veja a confissão de Davi. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós sabemos que nós nascemos no pecado de Adão, né? Mas isso não quer dizer, meus irmãos, a criança ela nasce no pecado de Adão, mas ela não tem consciência de pecado. Então nós vemos aqui que todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos em pecado, né? Fomos gerados em pecado. Não que a relação, né, entre marido e mulher, mesmo sendo crentes, né, tudo formalzinho no papel, mas as condições que nós temos no nosso mundo, depois que Adão, né, ele foi expulso do jardim do Éden, todos nós, como somos descendência de Adão, somos pecadores. Claro, agora nós temos a Cristo para nos redimir, mas todos nós nascemos em pecado. E aqui Davi, né, ele está querendo dizer aqui, um exemplo que Davi está dizendo, em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Em pecado eu fui formado e concebeu a minha mãe. Então todos nós estamos em pecado, estamos sujeitos às leis deste mundo, estamos sujeitos, né, ao mundanismo, vamos dizer assim. Estamos sujeitos, porque nós nascemos nesse mundo, mas nós, como acreditamos a Cristo, Jesus ele nos ajuda a enfrentar as situações. Então toda criança, ela nasce. Então é por isso que ela tem que ser evangelizada, ela tem que ser falada acerca de Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa conversa para com uma criança. Tem que se falar de Jesus, tem que dar exemplos de Jesus, tem que falar que Jesus é bom. Não colocar Jesus ou Deus como um carrasco, aquele que, se você não fizer isso, Papai do Céu vai te castigar. Irmãos, tomemos cuidado com isso. Muitas das vezes não é assim o linguajar apropriado para te dizer para uma criança. Pelo contrário, tem que falar que é um Deus de amor, que é um Deus benigno, misericordioso, compassivo, né? Que ajuda, que levanta, mas também que se a gente, claro, irmãos, tudo é com jeito, com sabedoria, mas também se nós não fizermos a vontade dele, claro, né, ele vai entrar, mas parece que coloca Deus como um carrasco, como um Deus que em qualquer momento pode vir, né, e castigar esta criança. Muitos fazem isso, mas o que nós percebemos aqui é que Jesus, que Deus, sabendo que nós nascemos em pecado, nos dá todas as possibilidades de nós nos achegarmos a Ele. A alma da criança está em perigo. O Senhor Jesus falou claramente acerca da salvação das crianças. Assim também, não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Porque Jesus diria isso se não houvesse a possibilidade de os pequeninos se perderem? Sua declaração leva-nos a crer que a alma infantil está em perigo. Pense nisso. Irmãos, está em perigo aqui, como nós já falamos. Não é questão que a criança ali, né, que nós falamos até de uma faixa etária de 7, 8 anos, pode se perder, de repente pode ir para o inferno. Irmãos, particularmente, eu não vejo dessa forma. O que eu vejo aqui é que ela pode posteriormente se perder lá na frente, passar dos anos, passar a sua idade, faz 8, faz 9, faz 10, faz 11 anos, e a sua mentalidade vai se perdendo. Como nós vemos, adolescentes, né, gente que eu vim com o evangelho com 13 anos, mas o que nós percebemos é que alguns jovens, muitas vezes chegam na adolescência, já começa a querer sair da igreja, já começa a fazer alguma coisa para poder sair da igreja, e muitos até saem da igreja. Então é nesse se perca que eu creio aqui que nós estamos, vamos dizer assim, englobados, vamos dizer assim, colocados
Então tomemos cuidado para que a criança não venha se perder, mas é lá na frente. E o que nós vemos aqui, se uma criança tiver uma mentalidade fraca, uma mentalidade que é colocada a coisas mundanas, se investe o mundanismo na criança, não coloque bons exemplos, claro que lá na frente ela vai se perder. Então nós percebemos aqui que é tudo um investimento em cima da criança, e a alma da criança está em perigo. Claro, ela como criança, né, a alma dela está em perigo, porque é provável ela vai chegar numa fase adolescente, uma fase juvenil, uma fase adulta. E como que ela vai chegar? Então tomemos cuidado com isso. A questão da inocência. O bebê é inocente apenas no sentido de que não tem consciência do pecado. Pode ser ainda mental e moralmente incapaz de praticá-lo, embora portador do pecado original, não tem o pecado experimental. Por isso, dizemos que a criança está na idade da inocência. Se ela vier a morrer nesse estado, irá para o céu, porquanto Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Todavia, a partir do momento em que a criança passa a distinguir entre o bem e o mal, torna-se culpada de seus erros, enquadra-se no restante do versículo. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então nós percebemos aqui, né, que ele está querendo dizer, é o pecado da ignorância. Não tem consciência acerca daquilo que é certo, acerca daquilo que é errado. Irmãos, tudo que a criança vê, tudo que a criança ouve, ela não discerne, ela não consegue separar. Ela absorve tudo que ela vê e tudo que ela ouve, né? Tudo aquilo, né, que está diante dela, ela vai absorvendo, porque ela está no momento. Por isso que fala que criança tem muitas vezes, ela tem mais facilidade de aprendizado, às vezes, do que um adulto. Dependendo da sua faixa etária, ela consegue uma absorção melhor acerca de muitas coisas. Então tem coisas que às vezes as pessoas colocam até para a criança começar a aprender, desde muito pequenininho mesmo, para que ela possa, porque tem uma absorção melhor do que o adulto. Então nós vemos aqui que é nesse sentido, né, que nós temos que fazer, investir na criança, né, e dizer com cuidado, com sabedoria e com entendimento, para que a criança possa absorver acerca do reino dos céus. Então, o se perder, como nós estamos falando, é posterior. Então aqui, todavia, a partir do momento em que a criança passa a distinguir entre o bem e o mal, torna-se culpada de seus erros, enquadra-se no restante do versículo, né? Ou seja, o versículo de falar de arrependimento. Quando a criança tem a noção daquilo que ela está fazendo, que ela sabe que é o certo, que é errado, consegue distinguir o que é certo e o que é errado, eu creio, meus irmãos, que essa mentalidade só chega na fase de adolescente. Mas aqui, como ele está falando aqui de crianças, quando um ser humano, vamos colocar assim, consegue distinguir entre o bem e o mal, ele está apto a escolhas, né? Ele está apto a poder responder pelos seus atos, né? Diante de Deus, claro. E tem alguns países que é que o menino com 13 anos já é considerado homem, ele já paga pelos seus atos, ele vai preso e ele é condenado, às vezes até morto, né? Por alguma coisa que roubou, por alguma coisa que fez de mal. Amém? A criança pode crer e ser salva. A Bíblia comprova que a criança pode arrepender-se de seus pecados, crer em Jesus, recebê-lo pela fé e ser salvas, né? Mas a gente vê, quem nunca viu, né? A criança indo lá na frente, aceitando Jesus, né? A gente vê muitas no culto infantil, a criança, o amiguinho levando o outro, muito bonito de ver. E aquilo, meus irmãos, parece que é apenas um calor da situação. Não, meus irmãos, às vezes a sinceridade está ali. Como Jesus falou, a criança ali no contexto que ele dá, a criança ela é sincera. A criança, ela faz, né? Ela é totalmente dependente, né, de um adulto. Então Jesus se coloca ali, de repente, como nós devemos ser totalmente dependentes dele. Então ele coloca o simbolismo ali, e é exatamente que nós devemos que receber a fé como uma criança, humildes e totalmente dependentes. Então é por isso que é interessante nós entendermos que Jesus, ele quer que as crianças venham. E aqui na parte 1, aqui do tópico 2, os pequeninos creem em Cristo. Eu não vou ler essa parte, mas o que nós percebemos aqui, que Jesus ele conhece a mente, ele conhece os corações, ele conhece a vida da criança. Então a criança, o que nós percebemos aqui, ele dá as passagens bíblicas do começo. Então a criança, ela tem que ser colocada diante de Jesus para que ela possa ser ensinada, para que ela possa, né, absorver, como nós estamos falando, absorver tudo aquilo que for de Jesus, tudo aquilo que for de Deus, tudo aquilo que for bom para ela na sua fase adolescente, na sua fase adulta.
Porque a criança está formando o seu caráter e vai absorvendo tudo aquilo que é dito a ela, que tudo aquilo que é colocado para ela. Então é interessante nós entendermos que quando você coloca determinado filme, determinada alguma coisa diante do seu filho, da sua filha para ser assistido, para ser ouvido, tome cuidado, porque ela está absorvendo tudo. E dentro do curso também ela está ouvindo muito bem. Ela sabe o que está sendo dito, sabe o que está sendo cantado, sabe quem está pregando e sabe o que está pregando. Claro, irmãos, ela não consegue ter um entendimento mais aprofundado. Mas não é pelo fato de ela estar brincando ali que ela não sabe o que está acontecendo. Então, é necessário, né, que nós não temos que fazer, como está aqui nesse tópico aqui, nessa parte, nós não temos que escandalizar, trazer aquilo que é mal para as crianças, colocar a criança em situações ou permitir que a criança fique em situações difíceis, né? O nosso lar tem que ter uma estrutura para que seja criado os nossos filhos, para que lá na frente eles possam ser homens e mulheres de Deus e venha ter a noção das suas atitudes perante a sociedade. Porque às vezes a gente fala homens e mulheres de Deus, às vezes a impressão que dá é só para ser crente, é só para ser... Não, irmãos, nós temos que ser crentes, ser fiéis a Deus, mas também nós temos a nossa conduta e a nossa vida diante dos homens. Então, nós temos que colocar aquilo que é de Deus para as crianças, não escandalizar as crianças e não fazer um mau investimento. Na parte 2 aqui, irmãos, as crianças das cartas bíblicas, né? Aqui vai dar alguns exemplos aqui que o apóstolo Paulo, né, está fazendo menções a crianças também. Aqui está falando aqui que ao final da carta dos Efésios, ele recomenda aos filhos que sejam obedientes aos seus pais. Ou seja, ele está falando aqui para crianças que ele já conhecia, porque ele já tinha passado por aquela cidade, a cidade de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, e ele estava recomendando às crianças que fossem obedientes aos seus pais, né? Mas também fala nessa passagem aqui que os pais não devem instigar a ira dos seus filhos. Mas o que nós percebemos aqui é que Paulo está falando para crianças, sejam obedientes aos seus pais. Então, até o apóstolo Paulo se preocupando acerca da conduta das crianças. Sejam obedientes aos seus pais, façam aquilo que os seus pais estão mandando vocês fazerem, né? Então é necessário que nós guardemos isso e saibamos que Deus, ele fala para crianças e fala para jovens, juvenis, jovens, a crianças, adolescentes, jovens e adultos também. Outras crianças da Bíblia. Timóteo era apenas um menininho quando aprendeu as Sagradas Escrituras, né? Então, nós percebemos aqui que quando a criança ela é discipulada, ela é ensinada desde o começo, irmãos, às vezes a gente pode pensar, não, mas lá na frente teve muitos que foram, né, que cresceram na igreja e se desviaram. Irmãos, a pessoa na vida mais à frente, ela pode tomar as suas atitudes, mas eu creio que ela volta, né? Mas aqueles que foram realmente que estão realmente firmados na presença de Deus, pode acontecer que escapem ou que se afastem do caminho do Senhor, claro, irmãos, mas é mais difícil. Quando a criança ela é fundamentada, quando o seu pai e a sua mãe dão exemplos, quando o seu pai e a sua mãe colocam aquilo que é bom para que ela possa assistir, para que ela possa ver, para que ela possa ouvir. Então é necessário nós sabermos que Deus ele está querendo dizer o quê? Que a criança tem que ser trabalhada desde pequena. Não deixar a criança fazer o que quer, não deixar a criança assistir o que ela quer, ouvir o que ela quer, né? Se a gente hoje for falar da nossa era da tecnologia, as crianças têm acesso, tem muitas crianças que o pai ou a mãe deixa ficar no computador e ela tem acesso a vários sites, né, do mundo todo, vai saber o que ela está acessando. Você pai, você mãe, tem que estar atento acerca do seu filho, a sua filha está assistindo, discipular, se ele fizer alguma coisa errada, ou principalmente ouvir alguma coisa errada na escola, ou aquelas crianças que às vezes a gente vê relatos terríveis, que crianças às vezes levam no celular filmes pornográficos, mostra para os colegas na escola, né? Você que de repente se deparou com uma situação dessa, observe seu filho, mas para que você possa saber o que é uma situação, o que está acontecendo, como nós falamos, se você se deparar com uma situação dessa, você vai saber como lidar, vai saber como aconselhar seu filho, vai saber como falar com ele. Porque hoje, irmãos, infelizmente as coisas estão às claras. Então,
Por isso que tem que ensinar a criança, né? Saber do certo, saber do errado. E quando ela de repente ela vê se deparar com uma situação dessa, ela por ela mesma pode se afastar. Não vai se misturar com isso. Então, né, aqui já pulando para a parte 3 aqui. Então é interessante, irmãos, nós investirmos nas crianças com exemplos, né? O exemplo tem que vir dos pais, tem que vir da igreja, a conduta dos irmãos e pais, que às vezes fala mal do pastor, fala mal da igreja, dentro de casa, perto dos seus filhos. Claro, irmãos, o filho vai achar que a igreja não é um lugar tão bom assim, não é um lugar tão amável assim, então na primeira oportunidade ele vai sair mesmo. Vigiemos. Na tópico 3, como evangelizar as crianças. Neste tópico veremos que podemos evangelizar as crianças através da escola dominical, da alfabetização da escola bíblica de férias e da evangelização personalizada. O que nós vemos aqui, meus irmãos, a parte 1, 2 e 3, os investimentos que foram feitos, né, para que pudesse chegar às crianças. A escola dominical aqui, que foi fundada em 1780 pelo inglês Robert Hicks, né, no Reino Unido, nós vemos aqui que ele fundou essa escola para que as crianças pudessem ser alfabetizadas. E claro, através da alfabetização, que ensinava a palavra de Deus, que ensinava as coisas do Senhor, as crianças nasceram, cresceram crentes, cresceram firmes na presença do Senhor. Isso a gente vai estar na sua revista, né, para você ter uma noção melhor. Leia lá para não tomar o nosso tempo aqui, que é um tempo muito curto. Mas o que nós vemos aqui é que houve um investimento de um homem que levou o evangelho, que se preocupou, né, com as crianças, que fundou a Escola Bíblica Dominical, que nós temos até hoje, para que pudesse ser alfabetizada as crianças. Alfabetização evangelizadora. Robert Hicks não se limitou a evangelizar as crianças de Gloucester. Juntamente com a palavra de Deus, ensinava a ler e a escrever, a fim de as engajarem na sociedade inglesa. Como nós falamos, ele não se preocupava só em ensinar a palavra de Deus. Não, ele se preocupava também em alfabetizar essas crianças para que pudessem se engajar, claro, no mercado de trabalho, né, numa totalidade, na sociedade também. Né? A Escola Bíblica de Férias, né, que foi fundada em 1898 pela Eliza Lewis, em Nova York, né, que ela via as crianças lá nas férias, as crianças ficavam perambulando lá na cidade de Nova York, e ela resolveu fundar essa escola para que através, né, dessa escola as crianças pudessem ter umas atividades diferentes, não ficassem na rua, de repente com más companhias, mas tivessem um lugar adequado para que pudesse aprender alguma coisa adequada, algo de Deus, para que pudesse ser, não ficar sem fazer nada, como nós estamos falando, não ficar sem fazer nada. Porque hoje, claro, as crianças ficam dentro das suas casas, ficam no videogame, ficam no computador, ficam no tablet, ficam assistindo esses desenhos, mas como naquela época não tinha, as crianças ficavam na rua, porque a brincadeira antigamente era brincar na rua, com os amiguinhos, com os coleguinhas na rua. Né? Até mesmo no meu tempo, até mesmo no seu tempo também, você que já tem uma idade mais avançada, você vai perceber que a nossa brincadeira não é dentro de casa, nossa brincadeira era fora de casa. Né? Então, não que hoje não tenha que ter a EBF, irmãos, hoje é ainda mais do que nunca, tem que ter a EBF, mais do que até antes, porque as crianças estão tão presas dentro das suas casas, que muitas vezes não conseguem enxergar um mundo, né, uma sociedade que existe lá fora. Então é necessário as crianças se desprenderem. Quer ver uma coisa, irmãos? Hoje os pais e mães, eles pagam para o filho brincar de esconde-esconde, eles pagam para o filho brincar de pega-pega, brincadeiras que na nossa, vamos dizer assim, quando nós éramos crianças, isso era de graça. As crianças se reuniam e brincavam assim. Hoje, tem muita gente daquela geração, da minha geração, da sua geração, que está ganhando dinheiro com isso. Né? Pega um condomínio fechado, claro, com pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, né? E faz toda aquela gincana, toda aquela estrutura para que pudesse brincar de pega-pega, né? Brincadeiras de crianças. Então muitos estão ganhando muito dinheiro. Mas aqui, como nós estávamos falando aqui, a Escola Bíblica de Férias, ela criou para que as crianças não ficassem perambulando nas ruas, né? Não pudessem se misturar ou se ficar com outras. E com certeza, meus irmãos, através desse trabalho, outras crianças também vieram
ao Evangelho. A evangelização infantil personalizada. Desenvolva em sua igreja a evangelização infantil personalizada. Cada criança deve ser conhecida por seu nome, por seus problemas e por sua realidade social. Saia às ruas, praças e outros logradouros e reúna os pequeninos para ouvir a maravilhosa história da salvação. Mas, antes, treine adequadamente a sua equipe, não esqueça o discipulado, acompanhe cada criança convertida, seja o seu pai espiritual. Cada criança tem que ser tratada individualmente. As crianças têm problemas, as crianças têm dificuldades, as crianças precisam de um amparo, de um adulto, de um amparo espiritual, né? E aqui nossa conclusão: quando se ganha uma criança para Jesus, conquista-se uma vida toda de realizações para o reino de Deus. Então, por que esperar? Vamos investir mais na evangelização infantil. Para isso, os professores de educação infantil precisam ser preparados e equipados com o que há de melhor nessa área. Treine professores. No momento tão difícil como o que atravessamos, não podemos deixar as crianças em poder de uma cultura anticristã, pecaminosa e contrária à moral e aos bons costumes. Salve os pequeninos do inferno. Jesus também morreu por eles. Irmãos, uma coisa também que nós temos que entender. Toda a igreja tem que ter uma estrutura, mas você pai, você mãe, tem que levar o seu filho, a sua filha na escola dominical. Mas não é você levar eles lá, deixar eles lá e voltar para casa, não. É você ir lá e ficar com eles lá. Ele precisa ver que você está indo. Porque tem muitos que às vezes falam assim: ah, não, meu filho tá tão frio, tá tão calor. Ou de repente a situação climática não favorece. Ah, vou levar ele, tá tão gostoso. Tem que acordar, ele tem que saber que ele tem que ter responsabilidade com a igreja e levá-lo à igreja. E a igreja tem que receber com uma estrutura abençoadora, com uma estrutura que essa criança possa ter o prazer de ir. A criança precisa ter prazer de ir para a igreja. A criança precisa saber que a igreja é o melhor lugar para que possa aprender e cultuar ao Senhor teu Deus. Então, meus irmãos, é interessante investir, e a igreja precisa investir no ministério infantil, numa estrutura para as crianças. Precisa ter salas adequadas, né? Material didático adequado, professores bem treinados. E você, professor, você tia, você irmão que cuida de crianças à noite, ah, eu vou só à noite. Não, tem que estar de manhã também, né? Que às vezes a tia ou o tio às vezes não tem nenhuma participação na parte da manhã na escola dominical e só vai à noite para a igreja. Isso aqui é mais uma ressalva, irmão. Só vai à noite para a igreja porque só à noite que é o trabalho dela com crianças. Não, tem que ir de manhã também. Por isso que a escola bíblica dominical ela é colocada para todas as crianças. E as crianças precisam ir, e você pai, você mãe, precisa incentivar os seus filhos a irem para a escola dominical. Deus abençoe. Você que não assinou nosso canal, está convidado a assinar. Ore por nós. Fique na paz. Deus abençoe, irmãos.